E o Senhor tem feito grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres, como o Rodrigo leu aqui o Salmo 126. Né? Por isso que nós estamos alegres, tem muita coisa boa acontecendo. Também eu acredito que semana que vem a minha loira já vai estar aqui também. Né? Ela está um pouquinho, não está gravando, ela não está assistindo, mas eu acho que ela está um pouquinho. Acho que ela está um pouquinho mole. Um pouquinho dengosa, né? Mas deixa, ela está cumprindo os 45 dias dela de médico lá e de castigo para mim. E não dá para a gente falar de gratidão, de adoração. Eu quero falar um pouco sobre adoração e gratidão, porque adoração, ações de graças e adoração, ela tem muito a ver com o que Deus está fazendo, né? Porque a gente precisa parar e dar uma olhada para trás e ver o que aconteceu com a gente, não o que aconteceu em mim e não o que aconteceu comigo. É importante isso, porque mesmo a coisa boa que aconteceu comigo passou. Mesmo a coisa boa que aconteceu comigo passou. Quanto mais as ruins. Então eu preciso contabilizar o que aconteceu em mim, o resultado de todas as coisas que aconteceram comigo, o que foi que isso fez em mim. Que tipo de transformação isso promoveu na minha vida, como um filho de Deus, como cristão, como um marido, como um pai, como pessoa. Alguém disse, talvez o Kenneth Hagin, talvez seja uma palavra, uma frase dele, ou ouvi o Miles Monroe falando, já vi vários outros falando, né? Se a fé que você tem não muda as suas palavras, e se as suas palavras não estão transformando a sua vida, então você precisa reorganizar a fé. Ou buscar reorganizar a fonte de onde você está extraindo essa fé. Porque o propósito da fé é transformar a sua mente, as suas palavras e, consequentemente, a sua vida. Esse é o propósito da fé. E que, voltando a miúdos, é o propósito da palavra, é nos transformar. Então, quando eu olho para trás, eu não fico contabilizando, cara, às vezes é legal, a gente bate um papo com pessoas mais próximas, mais conhecidas, e a gente fala de alguns momentos difíceis que passamos, né? Aquele tempo, pensa um tempo do inferno, meu Deus, e a gente fala. Mas não é uma coisa extremamente saudável. Não é extremamente saudável. Assim como também ficar muito preso às coisas boas, maravilhosas do passado, também não são muito saudáveis. Dá uma passada por lá, às vezes você dá uma olhada por alto assim, cara, como alguns fazem. Eu lembro o pastor Marido que pregava assim, né, olhando por cima. Pregar não prega até hoje. Esse dia eu estava ouvindo uma mensagem dele, e ele olhando assim por cima da gente, parece que ele está olhando para todo mundo. Sabe aquela imagem que o pessoal faz, que o olho parece estar olhando para todo mundo, mas não está olhando para ninguém? Ele faz assim, ó. Eu digo, o pastor Marido, de vez em quando, quer chinelar alguém que está muito perto, ele... Então, a gente pode dar uma olhadinha de vez em quando por cima, mas nunca, jamais fixar os seus olhos no passado, tentando extrair alguma coisa que possa te produzir um bom resultado. A gente precisa estar, primeiro, concentrados no presente, para que a gente possa produzir algo mais importante e mais glorioso para o futuro. Então, quando eu olho para o passado, eu não quero enxergar, cara, está contando o que foi feito comigo, mas o que isso produziu em mim, quem eu sou hoje. Porque o que nós somos hoje, gente, o que cada um de nós somos hoje, é resultado, é produto das nossas escolhas no passado. É produto. Então, eu preciso, como eu vou entender o meu passado? Vou olhar agora como eu penso agora. Vou olhar agora como eu estou me comportando hoje. A minha qualidade de relacionamentos, a minha qualidade... A partir de mim mesmo. É uma introspecção. Paulo diz na ministração da ceia, diz, examine-se o homem a cada um a si mesmo. Ele diz, faça uma introspecção. E ele, na mesma epístola, mais na frente, ele diz assim, examinai-vos para ver se vocês estão na fé. Então eu faço uma introspecção olhando para mim mesmo. E eu vejo, cara, que Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa, da minha vida. Portanto, eu tenho muitos motivos para ser grato a Deus. Não é? Para dizer, cara, eu quero ser mais transformado à imagem de Deus. Eu quero chegar mais perto. Eu quero conhecê-lo mais.
Uma das coisas que eu acho que tem crescido muito no meu coração, e eu acredito que no coração de vocês junto, porque eu compartilho isso com vocês, essa questão da indignação contra a injustiça que está acontecendo no mundo. Que isso nos leva a nos posicionarmos. Não é aquele lá que fala sobre prosperidade, Michael Murdock, é uma frase dele, que diz assim, se você se indigna com uma coisa, eu comentei aqui outro dia que era o Miles Murray, mas o Miles Murray só repete a frase que o Michael Murdock diz, né? Se tem alguma coisa que te indigna, certamente, provavelmente, você foi criado para lutar contra aquilo. Se injustiça te indigna, então você tem força em oração para lutar contra a injustiça. Se o engano te indigna, você tem força em oração para lutar contra o engano. Então a gente precisa, às vezes, dar uma olhadinha, cara, quem sou eu hoje, o que eu me tornei hoje, o que Deus tem feito em minha vida hoje. Não dá para a gente falar de transformação sem, por exemplo, falarmos de adoração, de louvor, de gratidão, sem pensar não Abinadab, o outro lá, Obed-edom, sem pensar em Obed-edom, aquele cara que quando a arca do concerto tinha saído de Israel, passou anos fora, quando Davi assume, descobriu que a arca estava na casa de Abinadab. O nome Abinadab significa generosos. Abinadab foi o cara que guardou a arca por 20 anos na casa dele. Lá, a arca ficou lá. Alguém consagrou um dos filhos de Abinadab para ser um sacerdote, para cuidar da arca. O nome Abinadab significa ser generoso. Então nós observamos que a arca ficou 20 anos e ninguém ouviu dizer, a não ser que tivesse feito uma investigação que estava lá. É como investigar. Eu vejo fulano sair todo dia de casa, ele vai todo dia de casa, mas essa pessoa nem cheira nem fede. O que é que ele faz? Aí alguém diz, parece que ele vai na igreja. Outro diz, não, acho que não é uma igreja não, eu acho que ele é o dono de uma lanchonete ali embaixo. Outro, não, ele trabalha na estação. Porque são coisas que funcionam meio que 24 horas. Porque nada muda, não tem nada que reflete o estilo de vida dele. Então esse Abinadab viveu assim. Embora o nome dele significa generoso, acho que na cabeça dele, cara, eu já cedi aí um filho, já cedi aí um lugar para ter a arca, já é suficiente. Já estou aí, já entreguei o meu dízimo. Eu estou dando minha participada lá, toda vez que eu chego, às vezes que eu chego, eu puxo o banco, ajeito os bancos, limpo a igreja, ou sei lá, levo os irmãos para quando tem que ir para o outro lado. Mais ou menos assim. E a Bíblia diz que a arca ficou 20 anos na casa dele. Ó. Aí Davi investiga onde está a arca, onde está a arca, onde está a arca, está na casa de Abinadab. Aí vamos lá buscar. E aí Davi foi lá, juntou lá, fez um carro novo, levou, trouxe a arca. Quando chegou no caminho, você já conhece a história, aconteceu aquela situação lá do filho dele tocar na arca e morreu. Aí Davi se entristeceu e disse, o que é que vamos fazer? Não quero levar essa arca para Israel nessa condição, não. Não posso entrar em Israel como a arca da glória de Deus em tristeza. Não posso. E aí, quem levanta a mão? Obed-edom deixa aqui em casa, gente. Sabe onde Obed-edom mora? Na beira do caminho. Deixa aqui em casa. A Bíblia não diz que foi consagrado um filho de Obed-edom para sacerdote, para cuidar da arca. E Davi deixa lá e volta triste. Gente, 3 meses. Sabe o que eu estou falando para vocês? Nós não precisamos de uma campanha de 12 dias para 12 meses. A gente precisa de um posicionamento só. É um posicionamento de coração. Às vezes a pessoa faz uma campanha de 12 dias para 12 meses de prosperidade, de não sei o quê, 12 horas de oração para 12 meses de prosperidade, para 12 anos. Não adianta. Se não tiver um posicionamento, o posicionamento desse cara de contemplação, do lugar mais importante. É o posicionamento dele, cara, embora naquele momento parecia ser alguém não muito importante, que mora na beira do caminho, não, porque as pessoas na beira do caminho, é lugar de curva de vento, onde ele junta a folha, onde o vento deixa seus entulhos, onde carro deixa a poeira, mas ele resolve, ele retoma a arca e deixa dentro da casa dele. 3 meses depois, a notícia chegou na capital do país. Na capital. Senhor, sabe
Obed-edom? A arca está na casa dele, o senhor lembra? Lembra. Pois Deus tem abençoado a casa dele e tudo o que ele tem. O nome Obed-edom significa adorador. Obed, na verdade, significa adorador, porque Edom é vermelho. Significa adorador. Aquele cara ficou contemplando. Eu imagino que, sei lá, eu estava refletindo sobre isso, pensando, eu disse, imagina que Obed sentou na sala, na frente daquela arca, ele ficava pensando, cara, deve ter uma coisa extraordinária aí. Horas e horas, horas olhando para aquela arca. E querendo saber qual a melhor forma dela sair alguma coisa, fluir alguma coisa, uma presença. Porque a história da arca era gigantesca, gente. A história da arca não era uma coisa que poucos sabiam. A história da arca era uma coisa que muitos sabiam. E aí, ele deveria ficar contemplando aquela arca 24 horas por dia. Ele não tocou na arca, porque ele sabia que o último cara que tocou foi para a roça. Mas ele ficou ali contemplando, olhando e adorando. Deve ter preparado várias coisas, deve ter... mulher, sei lá, talvez... Eu faço igual o Gontino agora, não gosto muito do Gontino. Aquela criança, eu te desligo essa televisão, gata, sai desse cara aí, pelo amor de Deus. A Renata e a Cláudia que gostam de assistir na hora do almoço. Ele fala assim, para tudo que você está fazendo aí. Mas eu fiquei imaginando, tentando pensar o que Obed-edom deve ter feito com a casa dele. Ele deve ter feito culto todos os dias na frente da arca, na presença da arca. Ele deve ter adorado a Deus, ele deve ter feito culto, as orações dele se concentraram naquele lugar. Resultado, 3 meses, Deus mudou a história daquele cara, de forma que foi proclamado em todo lugar o que havia acontecido. Davi disse, precisamos trazer a arca para aqui. Gente, eu tenho comigo, que embora Davi é um outro adorador, sabe, desesperadamente adorador, mas o exemplo de Obed-edom fez com que Davi levasse a arca e não colocasse mais escondido dentro de uma tenda, dentro de uma tenda fechada. Ele constrói uma tenda aberta, com cortinas transparentes, onde a arca poderia ser vista 24 horas por dia. Ele coloca cantores 24 horas por dia, onde Asaf é um dos líderes desses cantores. É um dos líderes. E ele aí organiza os grupos e revezando 24 horas por dia em adoração a Deus, porque ele quer ver resultados imediatos. E nós temos a história do rei mais vitorioso de Israel. Aparentemente Salomão não teve uma única guerra, a Bíblia diz que em 40 anos não teve uma única guerra, mas foi um rei derrotado, porque ele recebeu sabedoria que nenhum outro homem na terra, antes ou depois dele, natural, não recebeu. No entanto, no meio da trajetória dele, ele abandonou Deus. Mas Davi teve 40 anos saindo para a guerra, não perdeu uma única batalha. Não perdeu uma única batalha. Então fala de um cara que teve sucesso permanente. Às vezes a gente pensa, cara, eu estou perdendo várias batalhas. Então eu preciso pegar o exemplo desses caras, cara, o que esse cara fez? O que ele concentrou? Ontem eu estava conversando com o Edivan, ele disse, pastor, Deus tem feito coisas maravilhosas, porque ele teve um problema de saúde alguns anos atrás, e o médico disse que ele não podia mais trabalhar, ele tinha que aposentar, só que não tinha como aposentar, não tinha fundos para sustentar, levantar uma aposentadoria. E hoje ele disse que está trabalhando de novo, está trabalhando de caminhão, ele passa aqui toda semana aí, trabalhando numa empresa aí com caminhão. Ele disse, graças a Deus, pastor, com saúde a toda a prova, abençoado, forte, graças a Deus, estou sempre fazendo exame no médico, nada mais. Mas ele teve um súbito lá, gente, ele caiu, desmaiou, apagou, quebrou o maxilar, teve uns problemas, deslocou o braço, sabe, uma queda assim, pum, no coração, no cérebro. Então, quando você vê pessoas perdendo batalha dentro da igreja, é preciso que eu me concentre, mude a estratégia, renove as minhas estratégias, reveja.
Porque, espera aí, a estratégia de Abinadab funcionou, poderia esperar mais 20 anos, talvez funcionasse com mais 20. Como cada rei de Israel ficou 40 anos, ele pôde, perdão, alguns, grandes, os reis de Israel que andaram com Deus, permaneceram lá por cerca de 40 anos, não é? Poderia ser que em 40 anos surgisse alguma coisa. Sabe o Abinadab? Qual? Mora na esquina. Cara, você viu o abacateiro no quintal dele? Tá legal. Mas ele era generoso, era o cara que provavelmente todo ano levantava lá o picuá dele com a família, o gado gordo, e levava e apresentava lá, e levava uma oferta para o sacerdote, generoso. Mas eu preciso atrelar isso a uma vida de contemplação, de adoração. Salmo 115 fala dos ídolos mudos. Ele diz assim, tem ídolos, eles constroem imagens que tem olhos e não vê, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas nenhum fôlego sai das suas narinas. Ele disse, tornem-se semelhantes a eles todos os que os produzem e os contemplam. Então ele está dizendo que quando alguém contempla alguma coisa, que a adoração tem a ver com isso, louvor, a música, gente, ela é apenas uma das partes, um fragmento. Quando a gente fala de adoração, se arremete a nossa cabeça, arremete logo para a música. Não, música é apenas uma parte disso. É apenas uma parte disso. É um conjunto de ações na qual está incutido música. E uma outra coisa, eu comentei aqui alguns dias atrás, né, que eu não acredito, e biblicamente, não é só que eu não acredito, biblicamente não existe expressão de adoração, não existe adoração sem expressão. Não existe adoração sem expressão. Toda adoração tem uma expressão. Se eu não estou me expressando na adoração, estou sofrendo na adoração. Se alguém pode dizer assim, pastor, mas Ana estava lá... Estava sofrendo? Estava sofrendo a bichinha. Porque alguém pode usar a Ana, né? Ana estava sofrendo, gente. Estava sofrendo. Graças a Deus, Eli ali abençoou ela e a palavra... Pai, isso aí. Porque a adoração, ela produz uma expressão, um movimento. A gente tem várias palavras lá para adoração no Antigo Testamento, cada uma delas fala de salto, de levantar as mãos, de bater palma, de tocar instrumento, de dançar, de cantar, de gritar, sabe? Expressão. Eu estava vendo o Jackson pulando aí no meio, e eu estava pensando, é verdade, fiquei ali atrás, ele estava lá pulando. Ele disse, é isso aí, cara, adoração é isso. Porque nós ficamos, eu me lembro do pastor Luiz, que uma vez ele pegou assim, os crentes não levam mais lenço para a igreja. Para chorar não precisa levar lenço, mas eu entendi o que ele quis dizer. Já não leva mais lenço, crente tem vergonha de chorar. Tem vergonha de chorar, tem vergonha de se ajoelhar. Tem vergonha de dizer, Jesus, eu te amo, de levantar as mãos, ficam constrangidos com o que a pessoa do lado vai pensar. É porque os nossos valores, realmente, eles foram desviados, gente. Os nossos valores foram desviados. Nós perdemos muito dos nossos valores na nossa caminhada como cristãos. Perdemos muito dos nossos valores. Algumas coisas nós pegamos e colocamos no saco da religiosidade, porque alguém disse que era ser religioso viver assim. E aí eu peguei, coloquei no saco da religiosidade, amarrei a boca e tirei de mim, e passei a me comportar no estilo de alguém que achava que tinha que ser assim. Porque foi assim com Davi, quando ele volta com a arca, ele foi lá, cara, na casa, meu Deus, vou buscar a arca. Trouxe a arca, preparou tudo, leu como funcionava, ele descobriu que não poderia ser apenas pessoas importantes, mas tinha que ser os levitas eram que tinham que carregar a arca, que a arca não poderia ser transportada com pessoas segurando ela, tinha que ser de costa, que ela tinha que ser levada através das varas que estavam penduradas nela, que não poderia ser um carro novo, tinha que ser a forma específica nas costas dos sacerdotes, dos levitas, do transporte da arca. Acabou, ele entendeu tudo, trouxe, agora ele leva a arca, e quando ele entra em Israel, a Bíblia diz que ele saltava, gente, que a polpa do bumbum dele apareceu, e cara, se jogava, gente, se jogava. Aí a mulher dele, Mical, né, foi a Mical, né,
Está lá olhando. E tem sempre alguém que vai estar te olhando. Vai ter sempre alguém. Que vergonha. O soberano, o líder desse povo, e geralmente usa sempre isso, né? Pega assim algo grande que é importante, que você também considera, que você também respeita uma posição, para tentar depreciar algo que é glorioso. Soberano, líder desse povo, você é um rei, aí mostrando as vergonhas. Graças a Deus, Davi estava tão empolgado, ele disse, cara, perco a mulher, mas não perco a adoração. Hã? Tinha. Ele foi. Isso é um refúgio, né? Queria ver se fosse a última daqui. Se fosse a última, ele fala, então. Vem cá, amor, vamos pular. Ele não mudou o foco, gente. Aquelas palavras não conseguiram tirar o foco dele. O resultado é que no final da vida, a Bíblia diz que Davi morreu velho e farto de dias, com tudo em ordem, com a casa em ordem, trouxe a casa dele para a presença, passou o cajado dele para alguém, deu conselhos para o próprio sucessor dele, deu direções, deixou o templo, as coisas para a edificação do templo. Sabe quando você completa a sua carreira? Ele viveu o maior adorador da Bíblia, completou a carreira dele, completou a jornada dele como um homem de Deus. É de quem se fala. Antes de Davi, somente os Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Somente, antes de Davi, somente esses três. Completaram a carreira, encerraram, despediram da casa, deixaram as coisas em ordem, abençoou a família e partiu. E a Bíblia diz que ele encolheu os pés e morreu. Como Jacó morreu. Só para a gente entender o estilo de vida de adoração, o estilo de vida de gratidão a Deus. Gratidão é uma das maiores armas, não é uma das. Na verdade, a gratidão é a maior arma de combate contra o inferno. É a maior arma de combate nesse mundo, gente. Porque uma pessoa grata, ela é uma ferramenta contra o inferno e uma chave em favor de outras pessoas. Porque quando você é grato, você abre portas. Você abre portas, você tem acessos. Ainda que aparentemente não tenha motivo para ser grato, aparentemente, mas eu encontro motivo para a gratidão. Eu encontro motivo. Mas fulano foi ruim na minha vida, espera aí. Espera aí, porque eu fui transformado, eu aprendi com essa pessoa, tive que assumir novos comportamentos, tive que adaptar alguma forma de me comportar para, cara, isso me transformou, isso me tornou melhor, isso me tornou uma pessoa entendendo coisas que eu posso e que eu não posso fazer. Então, não posso de tudo dizer, porque o diabo é ruim porque ele vem para destruir. Mas vamos imaginar aqui, gente, se o diabo não existisse, se ele fosse banido depois que a humanidade caiu, estava todo mundo errado, baniu o diabo. Pensa como estava esse povo. Desabado. E não estou dizendo que ele é bom, não. Só estou dizendo que se o diabo não fosse um destruidor e muitos com os olhos abertos enxergassem isso, eu vou te falar que na verdade nem existia praticamente a igreja. Nem existia, porque as pessoas simplesmente viviam regaladamente como queriam, fazendo o que queriam e sem nenhum tipo de condenação ou acusação na mente, porque a obra de acusação e de condenação é a obra dele na cabeça dos cristãos. Então a necessidade que eu tenho de me aproximar de Deus. Henrique, põe para mim aqui João 4, verso de número 22, só vou ler esses 3 versos aqui para a gente fechar. João 4, verso 22. Quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, a gente já sabe isso aqui, eu quero fechar aqui. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
Pode seguir. Mas vem a hora, e já chegou a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então dá uma olhada que essa conversa da mulher samaritana está conversando lá com Jesus, querendo saber, embora vocês já saibam o contexto, não é? Ela disse: olha, nossos pais disseram que nós temos que adorar em Samaria, e vocês dizem que nós temos que adorar em Jerusalém. Qual é, na verdade, o lugar da adoração, da verdadeira adoração? Qual é o centro? É Samaria ou é Jerusalém? Qual dos montes é o monte? E Jesus, então, fala isso para ela. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Então, Jesus arremete não para um lugar. Jesus arremete para um entendimento. Jesus arremete para uma condição, uma forma de adoração que não tem a ver com lugar. Ele começa falando disso, né? Então, aqui a palavra que Jesus usa para verdadeiro, que eu ia até colocar no slide, mas era pouco essas coisas aqui. Tem umas 3 folhas para falar com vocês. Verdadeiro, que usa aqui a palavra aletinos, né? Que é até sua composição interna. Realidade verdadeira, por dentro e por fora. Verdadeiro não é apenas uma expressão, verdadeiro é uma existência. Ele disse os verdadeiros, aqueles que existem em Deus. Aletimos é uma expressão interna e externa, é algo que flui de dentro para fora. O que não pode ser escondido, a realidade inegável, quando algo é totalmente testado, o que é um fato. Em verdade, olha só, os verdadeiros, aletinos, e a palavra em verdade é aletheia, que vai produzir aletinos. Verdade, mas não apenas verdade como falada, verdade da ideia, realidade, sinceridade, verdade na esfera moral, verdade divina revelada ao homem. Então, é uma realidade, como oposto à ilusão, ou seja, um fato. Então, o que Deus procura? Deus procura as pessoas que expressam a verdade sobre ele como um fato e não apenas como palavras sem conhecimento. Pessoas que buscam um relacionamento. Pessoas que não precisam convencer ninguém ao tentar falar de Deus. A vida delas é um convencimento. Elas não precisam insistir, elas simplesmente falam. E quando você fala com verdade, você não precisa convencer. E nem se esforça para convencer. A realidade é essa. Quando você fala com verdade, você não se esforça para convencer. Se alguém perguntar assim, Paulinha, você é mãe do Gil? Ou do Davi? Paulinha, sim. Precisa de mais alguma palavra para explicar isso? Precisa de um vocabulário inteiro para você provar que é mãe dele? Sim. A pessoa, não acredito que você é, mas sou. E aí vai ficar a pessoa criando todo um argumento em volta e a Paulinha só dizendo assim, eu sou. E por fim, pergunta ele. Acabou. Então por quê? Está baseado em fatos, em experiência, em verdade. Então ele disse, os verdadeiros adoradores não são aqueles que dizem, são aqueles que comprovam. Por isso que Jesus disse, vocês adoram o que não conhecem, aquele com quem vocês não têm um relacionamento. Nós adoramos aquele com quem nós temos um relacionamento. Então a adoração não tem a ver simplesmente com o que eu falo. O que eu falo tem que ser resultado de quem eu sou, de uma expressão interna do meu coração, uma liberação, uma explosão. E quando o coração está cheio, é impossível, gente, não ter movimento. Eu só não me movo se o meu coração não estiver cheio. E aí eu vou me mover em direção àquilo que meu coração está cheio. Se for de desprezo, será na presença de Deus de silêncio. Eu não consigo. Porque eu não vejo tudo isso para adorar. Mas quando eu estou cheio dele, o resultado vai ser expressão. Quando eu estou cheio dele, o resultado é inquietação, quero liberar. Quando eu chego na presença dele, eu libero daquilo que eu estou cheio. Por quê? Quando eu não era cristão, me arrumava, lá na Bahia, tinha muito forró, né? Muito forró. Passou da meia-noite é forró, já não fica mais o coisa, é só forró. Então você vai num aquitando, em outro, tá lá o forró comendo. Então a gente me preparava para o forró, às vezes não saía cedo, vamos para o forró. Aí já colocava um sapato conga, porque para dançar forró tem que ser conga. Já preparava o espírito do forró. Então,
Porque era o lugar de arrumar namorada. Porque você ia nessas outras festas, não dava para dançar agarradinho esse negócio. Então, o lugar de arrumar namorada, tá sem namorada, vai pro forró. Aí chegava, você vai no espírito do forró. Quando chegava no forró, mesmo que você não tivesse alguém, mas você estava cheio de forró dentro. Entendeu? Então você estava lá só esperando. Porque você vai... Agora imagine que você está cheio de forró e vai para o samba. Você vai ficar lá. Não vai. Você não vai conseguir se expressar, porque o samba não tem nada a ver com forró. Se você está cheio de Deus, na presença de Deus, tudo que você vai conseguir é liberar, é adorar, é se prostrar, é aplaudir, é levantar as mãos. Aquela inquietação. Agora, se está vazio de Deus, chega na presença dele, aí ficar sondando. O que é que esse povo está vendo que eu não estou vendo? Sabe o cara o pastor que diz que um bêbado viu uma fila de batismo? E aí ele ficou olhando e o pastor mergulhava as pessoas. E as pessoas levantavam. Aí o pastor gritava, vê se teve um encontro com Jesus. Aí saía. Aí o bêbado falou, nossa, Jesus está ali embaixo. Aí entrou na fila e quando chegou a vez dele, o pastor levantou. Aí falou, e aí, teve um encontro com Jesus? Ele falou, ainda não, pastor. E agora, viu ele? Ainda não. Ele está aqui, você tem certeza que ele está aqui? E é mais ou menos assim, a pessoa fica lá. Porque não está cheio, gente. Porque cheio de Deus libera. Cheio dele, provoca o encontro. Isso que Jesus disse. Vocês adoram que vocês não têm relacionamento. Resultado, vocês ficam esperando um lugar. Fica esperando um lugar próprio. Aí ali, sei lá, é aqui onde está tocando uma banda, mas quem está cheio dele, a Bíblia diz assim, olha, a terra, os anjos clamavam, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então aquele que está cheio de Deus expressa Deus. Aquele que está cheio de Deus é grato. Aquele que está cheio de Deus consegue ver ações de Deus na vida de pessoas e não deixa passar uma boa obra, uma boa ação sem dizer muito obrigado, sem ser grato. E levanta gratidão no coração das pessoas. Sabe, levanta gratidão no coração das pessoas. Quando você é grato, quando você é generoso, quando você tenta extrair das pessoas o melhor delas. Generosidade com gratidão extrai das pessoas o melhor delas. Às vezes a pessoa está fechada, parece um touro na arena, bufando querendo pegar alguém, e você chega com ação generosa de gratidão, um sorriso e um presente, e dali você extrai daquela pessoa o melhor que está lá dentro, e ela se desarma. Dá uma olhada no que diz, vamos já fechei aqui, não nem consegui aqui, né? Mas vamos dar uma olhada só o que diz em 2 Coríntios capítulo 9, Henrique, eu acho que é o verso de número 10. Coloca o verso 10 para ver se é. Pode seguir, Henrique, mais um pouquinho? Vai mais. É que veio para fechar aqui. Pronto. Olha só, volta o 10, deixa eu ler o 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos das vossas justiças. Verso 11, ele diz assim, olha, enriquecendo vocês em tudo, para toda generosidade, a qual essa generosidade, essa riqueza de Deus dentro de vocês, não é enriquecendo financeiramente, é enriquecendo em tudo, da presença dele, de gratidão, da adoração, enriquecendo em tudo, a qual essa riqueza, essa generosidade faz com que por seu intermédio, por meio da sua vida, pessoas sejam tributados. Alguém, pessoas, por onde você passa, levanta na vida das pessoas uma gratidão a Deus. Sejam tributadas graças a Deus. Por meio da sua vida. É uma ação de generosidade. É ao invés de querer ser sei lá, elogiado, você elogia. Ao invés de ficar esperando que alguém bata no seu ombro e diz, muito obrigado, você faz ao contrário. Eu é que agradeço, muito obrigado. Foi uma bênção na minha vida. Obrigado pelo, sei lá, o Tiago que trabalha com Uber para sempre abaixo. Obrigado pela preferência. Deus te abençoe. Vai com Deus.
Toma cuidado, o sol está quente. Toma água. O Marcos também, o dia inteiro com gente. Entendeu? Sei lá, o pastor Ivanildo, lá, o motoqueiro, vem de lá, do Cafundó do Judas, entregar lá o negócio, que de vez em quando aparece, já tive umas 2 vezes que tá um motoqueiro para lá. Cara, tem uma água gelada aqui, toma uma aguinha gelada antes de sair. Aguinha de Deus. No dia que eu estava visitando a Cláudia no hospital, eu a Cláudia, fiz um canudo para ela, aí a enfermeira derrubou, e eu fui lá atrás de outro canudo, e o cara quis me vender o canudinho. Aí eu falei, não, me dá o sorvete. Eu comprei um potinho de sorvete, aí fui no hospital, cheguei lá, o cara não deixou eu entrar com um potinho de sorvete, né? Aí eu disse, tá, tudo bem. Aí voltei e plantei na vida de uma senhora que estava sentada assim, foi almoçar. Aí eu dei o sorvete, ela estava almoçando, sentada na calçada, eu disse, olha, sobremesa. Ela falou, glória a Deus. Aí eu disse, que bênção, amém? E bom, fui abençoado. Então faz com que por seu intermédio, embora não foi propositadamente que eu comprei para ela, mas ela se alegrou com aquilo. Você entender que, cara, a maioria de nós estamos esperando as pessoas dizerem parabéns. Não, somos nós. Somos enriquecidos por Ele. Somos generosos por causa dele. O espírito de generosidade habita dentro de você. É você que diz muito obrigado. Então a gratidão, ela é uma arma contra o inferno e uma chave em favor da sua vida para com as pessoas. A Bíblia diz assim, você achará graça diante de Deus e diante dos homens. Graça é uma arma contra o inferno, mas uma chave que vai abrir portas para você quando você é grato. Ah, eu saí daquela empresa porque não prestava. Cara, vou te falar, foi uma bênção na minha vida. Ah, eu parei de andar com fulano porque não prestava. Cara, o tempo que eu tive com ele não foi ruim, não. Foi uma bênção, só que mudamos o propósito. Cada um tem a sua direção. Encontre motivos para ser grato. E aí, resultado, o oposto da gratidão é murmuração. O Marcos falou aqui, murmurar, ruminar, falar baixinho, falar consigo mesmo, remoer. Essa vida que é vida desgraçada. Você já viu, pastor, pessoas assim? A pessoa está aqui trabalhando com essa vida. Eu lembrei do Demário agora que era assim. Mas o caso dele não é murmurando, é murmurando, só que não no sentido que eu estou falando. Mas é isso, pessoas que vivem assim, cara. Vivem assim. Então a gratidão, quando você começa a desenvolver gratidão, essas coisas vão desaparecendo totalmente da sua vida. E você começa a identificar pessoas que vivem murmurando. Você começa a identificar, quando chega no teu ouvido, cara, é o oposto do que está desenvolvendo-se em minha mente. Então você reconhece na hora. E aí a Bíblia diz em Provérbios, não ande com quem murmura, porque senão você vai aprender os caminhos dele. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, gente. Não vou continuar aí, vou embora.